Fala, turma! E nesta aula vamos trabalhar dois sentidos, que é o sentido da olfação e da gustação, também conhecido como paladar. Eles são considerados ainda sentidos especiais, por quê? Porque por um consenso, sentidos especiais são aqueles cujo órgão sensorial, o órgão apto a perceber o sentido, está na cabeça. E aí quando eu falo em olfação, eu me refiro a um bulbo olfativo que está no nariz, né, na parte nasal, e a gustação tem a ver com a língua que está na parte bucal, ou seja, está tudo na cabeça, então ainda é um sentido especial. Ótimo. Bom, falei de olfação, estou falando do sentido que nos permite perceber o cheiro. E gustação nos permite perceber o gosto. Lembrando que a gente é mais sensível a uma variável de cheiros do que de gosto. Ou seja, a gente consegue perceber um número maior de cheiros do que um número maior de gosto. Ok, e aí o que eu tenho aqui é o seguinte. Então dá uma olhada na cabeça dessa pessoa que as substâncias voláteis, porque aí eu não sei se você tem essa consciência, se não tem, vai ter agora, seja a olfação, seja a gustação, isso é um sentido químico. É a percepção de substâncias químicas. No caso do olfato, substâncias que estão aqui no ar, aqui agora. Essas substâncias voláteis, essas moléculas, entram por nossas narinas e aqui em cima do assoalho da narina, a gente tem um monte de células ciliadas com um agrupamento de receptores químicos extremamente abundantes, extremamente específicos e extremamente abundantes. Então, essas moléculas, ao serem inaladas, começam a se agregar nessa região. E aí, a partir do momento que essas células ciliadas, que estão aqui nessa região chamada de número 1, que é o epitélio olfatório, essas moléculas se agregam um sinal químico, porque a gente sabe disso, que as células dos nossos sentidos, né, elas têm a capacidade, neste caso, de se ligar a uma substância química volátil e converter esse sinal em um sinal elétrico, um impulso nervoso. Então, nervos vão conduzir, neurônios vão conduzir esse sinal elétrico até uma região. Essa região vai ser a região cortical responsável por processar que cheiro é esse, um cheiro bom, um cheiro forte, um cheiro ruim, etc. Tá ele aqui. Então, a região cortical, a região do cérebro, que realmente vai interpretar que cheiro é esse. Legal. Bom, não muito diferente, nós temos aqui a percepção química, só que agora da língua. Quando eu falo da língua, o que eu estou dizendo? Então, vem cá, eu tenho uma superfície com botões gustativos. Quando você olha a superfície da língua, você vê várias papilas. Papilas são essas protuberâncias, e nessas papilas existem botões gustativos, que são também células com capacidade de se ligar a substâncias químicas, agora oriundas do alimento, por exemplo, que você acabou de colocar aqui na boca. A ligação dessa substância do alimento com os botões gustativos que estão aqui na superfície da língua vai desencadear um impulso elétrico. Esse impulso elétrico será conduzido, eu estou chamando isso de número 4, por sinais aqui gustativos, que vai passar por uma região inferior do nosso sistema nervoso central, tudo isso aqui faz parte do sistema nervoso central, depois sobe para a mesma região, ou seja, nós temos uma região cortical comum ao olfato e à gustação. Eles estão intimamente associados, e aí mais uma vez, a principal coincidência, semelhança entre eles é que ambos são sentidos químicos, então percebe substâncias químicas, né? O tato, por exemplo, já é mais físico, ok? Né, a visão, ela consegue perceber, por exemplo, fótons. Então, são sentidos cujo estímulo é de natureza diferente. Agora, olha que interessante, muitas vezes, quando você está comendo alguma coisa, este alimento, ele exala também moléculas, tanto é que a gente sente o cheiro do alimento. Então, as moléculas que constituem o alimento não estão exclusivamente no alimento, eles também estão aqui, ó, exalando. E aí, na hora que você coloque este alimento na boca, algumas dessas substâncias voláteis podem caminhar em direção ao nosso epitélio olfatório. Então, muitas vezes, quando você está comendo, às vezes você está percebendo, é um cheiro e falando, nossa, que gostoso, na verdade, que cheiroso. Você continua sentindo o cheiro mesmo depois que o alimento está dentro da boca, olha que legal.
Isso explica uma coisa que é interessante. Quando você está muito gripado, esse epitélio olfatório está bem carregado ali, coberto por um muco, que é o catarro. Então, acaba prejudicando o contato dessas substâncias químicas com as células aqui presentes. Conclusão, é muito comum a pessoa que está gripada falar assim, nossa, não estou sentindo o gosto das coisas. Engraçado, mas peraí, se você está gripado, por que você não está sentindo o gosto? Você, na verdade, não está sentindo o cheiro. E vários momentos você delega ao cheiro a função gustativa. Como assim? Em vários momentos, quando você fala, nossa, que gostoso, na verdade é que cheiroso. Você acha que aquilo é o gosto e, na verdade, é o cheiro de substâncias voláteis que caminham por aqui. Só que se você estiver gripado, tudo isso aqui tá fechado. Deu para perceber isso? Então, você perde muito do gosto, que, na verdade, não era gosto, era o cheiro. Deu para pegar? Então, é facinho, o caminho não é difícil, não. Agora, uma coisa que é legal de vocês chamarem atenção nesse momento é o seguinte. A gente é tão mais sensível ao cheiro do que ao gosto. Nós temos nós temos aqui células do epitélio olfativo que é tão precisa, ela é tão específica que às vezes uma molécula isômera, vamos pensar na isomeria óptica. Nós temos algumas moléculas cuja isomeria óptica, ela varia daquele destrógeno e levógeno. Nessa situação aqui, ó, quando você emite uma luz, né, a luz polarizada nessa molécula, ela pode desviar para a esquerda, para a direita. Bom, é uma molécula cuja fórmula dela é muito parecida, assim, muito igualzinho. Você falando, é só um isômero óptico. E mesmo assim, nós temos células ciliadas aqui que marcam a diferença, que conseguem saber. E podem gerar, inclusive, sensações de cheiros diferentes. Olha que interessante. Então, nós temos alguns compostos, por exemplo, que quando desvia a luz, por exemplo, para a esquerda, dá um cheiro, sei lá, de hortelã. Quando desvia a luz para a direita, dá um outro cheiro. Olha que loucura isso. Então, eles são extremamente sensíveis. Agora, vale lembrar que apesar da gente ter uma sensibilidade alta aos cheiros, o nosso olfato não é tão poderoso quando nos comparamos aos demais animais. Você pegar, por exemplo, cães, né? Cães, inclusive, têm um focinho e o tamanho do focinho aumenta o seu poder de cheirar. Porque quanto maior a superfície de narina interna ele tem, mais células ciliadas ele tem, mais receptores ele tem. Então, se você pegar um cachorro, por exemplo, que tem um focinho muito achatado, é claro que ele tem um prejuízo na olfação, né? Os cachorros com focinho mais longo, provavelmente, têm maior habilidade em perceber cheiros específicos. E aí, cães em geral são tão bons no ato de sentir o cheiro, não é à toa que né, os policiais usam cães para perceber cheiro de, por exemplo, materiais altamente escondidos ou corpos de pessoas que estão enterradas, e ele consegue sentir o cheiro. Ele consegue identificar o cheiro do dono a longa distância. Então, às vezes, você está chegando e está a um quarteirão de distância e o seu cachorrinho já está lá na sua casa, abanando o rabo porque ele já sabe. Não é pelo barulho, mas é pelo cheiro. Então, quer dizer, o nosso epitélio já é um epitélio legal, o epitélio olfativo, mas o dos cães, sensacional. Tá? Agora, olha que interessante, no passado e por muito tempo, provavelmente se você pegar uma questão de vestibular antiga para fazer, você vai perceber que nessas questões antigas que a língua ela é dividida quanto aos gostos, a capacidade de perceber alguns sabores. E aí, eu coloquei um X aqui para te mostrar que os estudos atuais mostram que isso caiu por terra. Que isso não é verdade mais, mas é muito comum você ver uma língua assim dividida em gosto amargo, o doce aqui, azedo nas laterais, né, posteriores e o salgado nas laterais aqui mais anteriores. Bom, aqui no meio um outro gosto chamado umami, que na verdade significa em japonês delicioso. É o gosto que um aminoácido chamado glutamato nos oferece. Carne tem muito glutamato. Leite tem muito glutamato, e os japoneses já sabendo disso, já tem algum tempo que adiciona glutamato nos alimentos artificial, justamente para aguçar esse gosto que em geral as pessoas gostam bastante, que é o tal do umami, né? Um sabor aí, para quem não conhecia, a tradução é delicioso. Agora, o que hoje a gente sabe é que os botões gustativos, por exemplo, responsáveis, aptos a desenvolver o impulso elétrico, quando se liga a uma molécula que confere o gosto amargo, ele está distribuído homogeneamente aqui
pela língua, não homogeneamente, mas aleatoriamente, isso a gente pode dizer. Ou seja, não fica só concentrado na região do fundo, a mesma coisa para o doce e, enfim, para o salgado. Ou seja, essa divisão tão perfeita assim, isso não é real, tá bom? Como se não bastasse, se você pegar um único botão gustativo, colocar ali uma molécula que confere o sabor amargo, você vai ver que ele promove uma formação de um pulso elétrico. Mas se você colocar, por exemplo, salgado, provavelmente também vai promover um impulso elétrico. Talvez o estímulo um pouco maior, menor, mais amargo do que, por exemplo, salgado, mas é provável de um único botão gustativo liberar impulsos elétricos com 2 ou 3 alimentos diferentes. Então, essa teoria do passado, isso já caiu por terra. Cuidado que ela pode vir na prova, inclusive para você falsear essa ideia, porque ela realmente já é antiga. Tudo bem, turma? É isso. Valeu, turma!